Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Bora Falar? Você já sabe, cada semana eu convido uma pessoa e a gente resenha sobre um tema do audiovisual. A gente dá dicas de série, de filmes, documentários, enfim, qualquer gênero do audiovisual é bem-vindo aqui. E você também é muito bem-vindo. Então agora, vai lá, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para você saber todas as vezes que a gente tiver um conteúdo novo no ar. Tá? Bom, essa semana eu recebo a taróloga. Eu vou ter que ler, gente, porque é tanta atribuição. Ela é jornalista, ela é astróloga, taróloga, palestrante e, quando não tá fazendo nada, colunista do Jornal Extra. Não é isso, Glória Brito? Isso mesmo, escritora também. E escritora Essa também. Essa é a minha face mais corajosa, né? Aqui, ó, que inclusive tá aqui. Depois a gente vai falar um pouco sobre o livro A Magia dos Florais. Conheça as flores e restabeleça a harmonia com os rituais e receita do Dr. Bá. Glória Brito. É ela que está comigo hoje. E a gente vai resenhar, sabe sobre o quê? O Signo da Cidade. Esse filme, que é de 2007, está disponível no YouTube. Tá? É um filme da Bruna Lombardi, roteiro dela, ela é protagonista, e o marido, Richelli, é o diretor. Tem também o Kim, filho dela, que participa da produção como ator. A sinopse é: o signo da cidade gira em torno de Teca, uma astróloga que comanda um programa de rádio e acaba se tornando confidente de ouvintes solitários. A trama acompanha várias histórias cruzadas de personagens urbanos à procura de um sentido. Você já sabe, contém spoiler esse podcast. Fica agora com o trailer e a gente já volta com essa resenha esotérica de hoje. Faltando 10 minutos para meia-noite, o tempo é nublado na cidade de São Paulo. Mais uma ligação? Olha só o que os astros te mandaram. E veio delivery. Esse você vai ter que comer. Eu quero que você me traga uma mulher. Isso aqui é um hospital só mulher. As coisas vão melhorar. Vai ter muita sorte no teu caminho. Tem uma estrela brilhando pra você. Oi. Quem é? Ah, é nossa vizinha. Teca, essa é a Lídia, minha mulher. Não, Devanir, não. No carro eu não quero mais. Não quero mais. Fico de olho, amor. Não, que vai ver o que daí de baixo, Devanir? Isso aqui, que nem padre. O que eu falar aqui não sai daqui. Tipo sigilo, você não pode contar nada pra ninguém. Você precisa de um médico. Eu vou levar você para um hospital. Não quero ir pro hospital. Pelo visto, essas suas previsões não estão enxergando o futuro muito bem. Você tá louca? Pode falar, Isadora, eu tô te ouvindo. Eu não aguento mais. Você me localiza essa mulher, você tá entendendo? Tanta gente, tantas histórias. Pensar que cada um de nós tem um destino único. Não existem dois iguais. Ô, moleque! E já tá tudo escrito? Ou a gente pode mudar? Então, tem tanta joia rara escondida, né, no nosso audiovisual que às vezes a gente não conhece por uma falta de oportunidade mesmo, né? Esse filme, como eu disse na abertura do podcast, é uma produção de 2007, roteiro de Bruna Lombardi, direção do Carlos Alberto Richelli, é um estilo drama urbano, mosaico de personagens. E esse filme, ele mistura drama, espiritualidade e o cotidiano urbano. E eu recebo aqui a nossa querida Glória Brito, que eu já havia falado com vocês no começo do podcast. Glória, primeiro, por que você escolheu este filme para a gente falar aqui hoje?
Eu acho que esse filme, depois eu até fiquei pensando, será que eu devia mesmo ter escolhido esse? Mas é porque eu acho que esse filme ele é muito próximo da minha realidade, entendeu? Do meu trabalho de atendimento. E, na verdade, a Teca, né, ou a Joyce, que é a protagonista do filme, ela faz uma coisa que eu adoraria fazer, que eu passei um tempão batalhando isso, porque sou radialista também, batalhando essa hipótese de ter um programa na madrugada, atendendo pessoas e aconselhando. Mas eu nunca encontrei assim, ninguém que decidisse encarar essa história comigo. Eu acho que seria um sucesso tremendo, mas, enfim, não rolou. E aí, quando eu assisti o filme, eu me identifiquei com o trabalho dela, entendeu? Então, assim, a gente fala com muita gente solitária, né? Existe uma solidão. E aí, conforme você falou também de uma maneira bastante inteligente, né? Quando você falou de que São Paulo é o signo, né? É o signo da cidade de São Paulo, agora você me colocou para pensar, porque eu fui identificando signos nas pessoas, entendeu? Nas situações, nos dramas que foram acontecendo. Eu achei que era um bom tema, desde que, evidentemente, a gente não fique muito para baixo nisso, né? Mas seja assim uma constatação serena, né? Da neurose urbana, né? Sim, e total. E quando a gente assiste o filme, a gente consegue compreender que a cidade de São Paulo é um personagem. Ah, sim, né? claro. E eu acho que esse é o grande barato, a gente vê o que essa cidade provoca nas pessoas que ali habitam. Ou seja, a questão da solidão. Aí tem o lado bom, que é a solitude. Sim. Que é você também saber e reconhecer que a sua companhia é maravilhosa. Sim. Que você não precisa de ninguém para ser feliz, mas que é tão bom a gente ser feliz com alguém, né? Eu acho. Tem tudo isso, né? Eu sou uma criatura muito casamenteira, né? Eu estou casada pela terceira vez. E casada há 42 anos. Então, assim, apesar de eu ser aquariana, meio maluquinha... Eu também sou aquariana. De quando? 27 de janeiro. Sou de 10 de fevereiro. Olha. Apesar de aquariana, eu acho que o ser humano é um ser gregário, né? Eu acho que a gente fica mais feliz tendo com quem compartilhar. Mas também é possível não ter com quem compartilhar. Mas me parece até, segundo até as lendas, a mitologia mesmo, né? Da Carta do Mundo, do tarô, que fala dessa super-raça que existia no começo, até que os deuses dividiram, mas isso é uma outra história. Enfim, a tal da alma gêmea, né, do ser humano, desde de muito, muito, muito para trás, muito antigo, o homem procura a sua outra parte. Né? Então, assim, mas pode ser até que a nossa parte seja dentro da gente mesmo, né? E por que não? Exatamente. Se a gente for parar para pensar que Deus também é eu, sim, sou claro, eu, né? Claro. Em compensação, nós também somos todos um. Exato. É um negócio que a gente fica aqui até depois de amanhã falando e não vai chegar a conclusão nenhuma, muito que é o melhor de tudo. né? Muito papo-cabeça, vai faltar um fumo. Entendeu? Vai faltar muita coisa aqui. Vai faltar uma erva aqui, né? Vai faltar uma erva. Com certeza. Glória, quanto tempo você trabalha com astrologia? E como é que começou, assim? Como é que nasceu essa conexão com os céus com os signos, né? Eu trabalho com isso há 37 anos. Na verdade, eu escuto as pessoas falarem assim, não, eu tive um chamamento, né? Assim, uma coisa, um santo, uma entidade. Eu tive uma entidade, uma deusa, né? Chamada Paula, que é minha filha. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu já era Rosa Cruz desde sempre, desde garota. E, para quem não sabe, Rosa Cruz é uma escola de mistérios, né? Uma escola esotérica, que não tem nada a ver com macumba, nem nada disso, né? Uma história, enfim. E aí eu sou Rosa Cruz desde garota. E aí eu já vinha estudando todas essas coisas. Só que na ordem você não pode usar oráculos para ninguém, você só pode usar para você. Né? Mas, enfim. E aí, assim, já tinha uma certa noção disso. Né? E aí, quando Paula nasceu, eu trabalhava como executiva, eu dirigia uma agência. E aí, companheira, eu não via minha filha. Entendeu? Eu saía de manhã e ela dormia e voltava à noite, ela estava dormindo, e enquanto isso eu estava lá mimando os meus clientes milionários, entendeu? Então isso começou a me fazer muito mal. Aí um belo dia eu olhei para o marido e falei, vou pedir demissão, você se vira aí. Se vira nos 30. E aí, como que por encanto, né, o marido conseguiu um emprego fenomenal.
O marido era comandante de Marinha Mercante, hoje está aposentado. Uhum. E aí esse salário dele, evidente que foi um baque grande nas finanças da família, né? Porque eu comecei a me debruçar sobre aqueles livros todos e a resgatar aquele conhecimento e não trabalhar. E aí dar toda a atenção para minha filha, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi o meu melhor investimento. E aí, companheira, as coisas começaram a acontecer. Porque, primeiro que eu estudando essas coisas todas, mas quando é que eu vou colocar isso na prática? Fui fazer terapia. Né? Porque o psicólogo dizia, mas peraí, você vai tirar o pé de onde você está para botar aqui? Como é que você vai fazer essa transição? Não sei, você que vai resolver. Ele resolveu para mim. E aí fui fazer terapia. E nesse ínterim também, um belo dia, eu desci do prédio onde eu morava e esbarrei num radialista na banca de jornal. Isso se chama sincronicidade, né? Sim. E aí esbarrei no radialista, oi, tudo bem, desculpa, papo vai, papo vem, cachorro vai, cachorro vem. Eu morava na esquina quase da Rádio Manchete, ele falou, vem cá, você não quer ir lá uma vez por semana, responder uns ouvintes? Vou. E aí fui. E aí nasceu a radialista. E fui na maior cara de pau. Entendeu? Só que assim, primeiro eu ia uma vez por semana, depois 2, depois 3, depois a semana inteira. Porque o pessoal pedia. Claro, lógico, audiência, aí, né? Audiência. Aí nisso a revista Amiga me chamou para fazer coluna, a revista Mulher de Hoje me chamou para fazer coluna e eu virei colunista e radialista. Depois disso eu virei da televisão, com aquele programa Gente Importante, da dona Ana Bloch, Ana Bentes, né? Fiquei também com ela. E, no final das contas, eles tiveram que me contratar, porque senão, enfim, era uma situação trabalhista louca, né? Mas eu fui registrada como divulgadora. Olha isso. Mas, enfim, então, só para dizer para as pessoas o seguinte, não precisa ser nada mágico, né? Embora eu considere isso como mágico, porque minha filha foi a grande chave para essa metamorfose, e, inclusive, isso está no mapa astral dela. Então, você não precisa ser chamado por nenhum anjo, não, é uma simples questão mesmo de você, de repente, perceber ali a oportunidade e você se dedicar, se debruçar, estudar muito, né, até que você atinja essa trajetória que eu estou até hoje nela, entendeu? Tem até um nome razoavelmente bem no mercado. Nada, gente, ela bomba. Não faço simpatia, não vendo santinho, não faço não trabalho. Não traz a pessoa amada em 3 dias. A pessoa amada, posso dar uns 3 tapas na cara, todo mundo que é meu cliente sabe que eu sou sincericida, entendeu? Mas não tenho a menor vocação, digamos assim, esquizotérica. Sim, pronto. Sim, é isso aí. E você, quando viu Teca, que é uma astróloga, que é a protagonista do filme, né, do signo da cidade, e ela atendendo as pessoas, ouvindo as histórias de pessoas solitárias, perdidas, buscando um sentido na própria vida, né? É quase realmente uma terapeuta urbana, né? Sim. Como foi para você ver uma astróloga como protagonista num filme brasileiro? Eu achei sensacional, Hoje em dia existe uma abertura maior para esse tipo de trabalho, né? No fora do Brasil, isso aí já é usado há muitos e muitos anos, inclusive em empresas, né, que fazem mapa astral dos seus funcionários ou possíveis contratados. Aqui no Brasil ainda existe uma certa resistência, mas até por ignorância mesmo, né, e por essa coisa de misturar, né, a religião com o oráculo. Na realidade, o oráculo, o próprio tarô, é um anagrama de rota. Entendeu? Então, o tarô é o quê? É caminho, né? É uma forma de você orientar melhor aquele seu momento. Então, eu achei muito legal a gente ter essa oportunidade. Agora, a gente vê aí, tem até, acho que GNT, não sei quais são as televisões, que tem horóscopo do amor, não sei se você já viu. Não. Né? Tem reality. Tem reality de horóscopo do amor. Interessante. Né? Brasileiro. Que legal. O pessoal está começando a se ligar mais nisso, entendeu? Porque, assim, não há como se desvencilhar, porque todo esse saber, né, ele antecede a própria ciência mesmo, né? Ele vem de muito antes disso. Só que a gente teve um momento em que houve um racha, né, entre ciência e religião, enfim,
ou que seja, e aí todo mundo ficou naquela de penso, logo existo, entendeu? E aí o Descartes botou todo mundo no buraco, né? A gente perdeu as outras funções que agora começaram a ser resgatadas. Sim. Que bom que esse resgate está acontecendo até por uma iluminação aí, né? Para a gente perceber que não estamos sós, temos dimensões aqui, né? É muito maior do que a gente pensa. Eu, pelo menos, acredito nisso, eu né? também. E a astrologia, é o que você está falando também, ela está sendo muito utilizada como ferramenta de escuta e de acolhimento. Sim. O que mais te chamou a atenção nesse filme? Alguma história de algum personagem ou da própria Teca? O que você pode falar, assim, da sua escolha desse tema? Na verdade, eu me identifiquei muito com a Teca e seus problemas existenciais, entendeu? Que hoje em dia já estão mais ou menos domados dentro de mim, mas que foram realmente muito impactantes na época em que eu comecei a escutar as pessoas e a me espelhar nela, né? E aí existe nelas, e aí existe esse processo de transferência, contra-transferência, que a psicologia fala e tal. E eu tive momentos bem difíceis, mas depois eu comecei a entender que você só pode ajudar se você se distanciar. Entendeu? Então, naquele momento, eu estava trabalhando com uma empatia desnecessária e até ruim, destrutiva, né? Então, era preciso realmente ter um aspecto meio psicopata, entendeu? Você olhar aquilo ali... Não sentir, né? Não sentir. Então, assim, eu me identifiquei com ela, mas ela também ela é incorrigível, né? Ela não fez esse trabalho de casa. Não, ela faltou essa aula. Essa aula. E me chamou muita atenção logo no começo, né, do filme, da moça que ligou para ela falando que tinha que fazer um aborto, se devia fazer, não devia fazer o aborto, que ela tinha arrumado um médico que fazia aborto à prestação. Meu Deus do céu! Como é que faz aborto à prestação? Eu não sei. Bom, não vou me falar isso, que é muito escatológico. Horrível, enfim. Aí isso me chamou a atenção porque eu já estive várias vezes nessas situações, várias, inúmeras vezes. Eu já tive situações do cliente querer que eu respondesse se ele deveria ou não desligar os aparelhos do pai, que estava no hospital todo monitorado. Olha que loucura. O que a senhora acha? Eu mando desligar ou não mando desligar os aparelhos? E devo dizer para a pessoa, falei, não me transfira essa responsabilidade. Lógico, você não pode fazer isso, isso é um desrespeito comigo. Com certeza. Entendeu? Isso aí é um problema seu. Né? Por isso que eu disse, eu sou sincericida, entendeu? Então, já estive em várias circunstâncias de devo, não devo abortar, devo isso, né? Coisas graves, né? Até mesmo de separações, etc. Separações que poderiam depois resultar até em tragédias, né? E que você cai numa pessoa irresponsável, ela diz, não, que nada, né? Aí o cara se separa, vai lá e mata a mulher, entendeu? Então, não é por aí, né? Vamos contornar assim, contornar assado. Mas são coisas que geram um estresse bastante importante em quem está ali ajudando. A maior parte do tempo eu trabalho realmente com uma conselheira com um algo a mais. Entendi. Porque o algo a mais é exatamente o conhecimento do tarô, do signo, da astrologia e tudo mais. Exatamente, A gente tem aqui, eu sempre gosto, né, de separar algumas curiosidades, informações sobre os filmes. Nós temos participação de atores consagrados, né, nesse filme. O longa conta com a participação de nomes como Malvino Salvador, a Graziela Moreto, Juca de Oliveira. Maravilhoso. Inclusive ele, né? Aquela cena que ele pede ele quer ver uma mulher nua. Nossa, que coisa emocionante. Aquilo é emocionante, porque a priori você fica assim, velho tarado, né? A mesma impressão, o mesmo sentimento. E depois, quando a enfermeira se propõe a atender aquele pedido, você entende que o buraco é bem lá embaixo. O olhar dele é de encantamento. É de encantamento. Não tipo assim, vou me de despedir dessa matéria. Na verdade, é a despedida dele da matéria, né? É verdade. Através do outro corpo, né? Verdade. Que ele aprecia, né? Muito legal. E tem também a Denise Fraga, que eu falei, que prestam a personagens maravilhosas da cidade de São Paulo. O que você me diria sobre a questão do filme? O que ele diz para você sobre a espiritualidade das pessoas que vivem em cidades grandes, principalmente São Paulo, que é assim, a gente está no Rio de Janeiro, que também é uma cidade muito grande, é uma cidade que tem problemas seríssimos de violência, mas engraçado, porque Rio é uma coisa, São Paulo é outra. Apesar de ser mais ou menos a mesma coisa, São não Paulo é. É um país, né?
São Paulo é um país. São Paulo é um país. É um país. Como você enxerga, de uma forma espiritual, a cidade de São Paulo? Você acha que ali é um caldeirão ali, é tipo um purgatório, e a galera tá ali se virando? Qual é a sua opinião sobre? Olha, eu não sei exatamente como seria a questão da espiritualidade, mas enfim, se a gente levar por esse caminho, né? Eu sou paulista, diga-se de passagem, sou paulistana. Uhum. Eu penso que São Paulo, a exemplo de Nova York, né, que são bem semelhantes em termos de astral, né? Eu acho que ali é um caldeirão mesmo, né? É um caldeirão de possibilidades e de loucuras, entendeu? Caldeirão de caos, né? Então, eu penso que as pessoas que vivem em São Paulo, primeiro, elas lidam principalmente com uma grande solidão, entendeu? Porque o paulista, de modo geral, não é tão sociável. Talvez isso diferencie do astral aqui do Rio. Do Rio, né? Entendeu? É verdade. Rio, então, o paulista é um pouco mais formal, né, nas suas amizades. Então, as pessoas se sentem sós, né? Se sentem sós, e como elas ficam sós, elas ficam com medo. E como elas ficam com medo, elas tomam decisões que não são legais, entendeu? E porque elas tomam essas decisões, elas querem depois endireitar com o tarólogo, com o astrólogo, no seu pessoal, olha, eu fiz isso aqui, deu uma merda. Pode falar merda? Pode. Eu acho que pode, né, YouTube? Acho que pode. Eu fiz isso aqui, deu uma M danada, né, e agora eu não sei o que eu faço da minha vida. Então, a solidão, o medo, a insegurança, a dor, né, a dor da alma, que acaba sendo o resultado de todas essas coisas que eu acabei de falar com você, eu acho que seria o ponto nevrálgico de São Paulo. Em compensação, São Paulo também é como se fosse uma terra da oportunidade. Entendeu? Então, mas só que quando essa oportunidade chega, nem sempre você estava preparada para ela, entendeu? Então, ela chega muito tarde. Enfim, não sei, mas várias pessoas vão para São Paulo e vencem. Né? Eu acho que isso é uma questão bem individual, tem a ver com resiliência, tem a ver com preparo mesmo, preparo intelectual, ou preparo de profissão mesmo. Né? Enfim, eu acho que São Paulo proporciona tudo isso, entendeu? Uma parte da loucura, a outra parte da prosperidade. E, evidentemente, que no meio disso tudo rolam energias muito pesadas, né? Muito pesadas no sentido de fortes, né? E que acabam, de certa forma, se entrelaçando, entendeu? Porque eu acredito muito que nada é preto ou branco, sabe? Então, seria São Paulo nos 50 tons de cinza, talvez. No final, todo mundo gozou. Todo mundo, que é o que interessa. Estamos que aqui para isso, né? Exatamente. Inclusive, para você, se você fosse apostar aí, qual o signo da cidade de São Paulo? O diabo. Não, o signo da cidade de São Paulo. O signo e depois a carta do tarô. A carta do tarô você já deu spoiler. Eu acho que o signo da cidade de São Paulo, vamos lá, eu acho que é o mundo, sabe? Porque é exatamente o que é São Paulo, é o mundo. Então, eu acho que seria a carta do mundo, com alguns pitacos aí de torre, enfim. Mas você está falando de astrologia. Qual o né? signo? Ele tem um signo próprio que eu acabei de me esquecer. Você pode até olhar aí para a gente depois falar para o povo, não falar bobagem. Mas eu acho que se São Paulo tivesse um signo, seria geminiano. Geminiano. Eu acho. Que é o pau para toda a obra, entendeu? E a obra para todo o pau, que é a coisa do geminiano mesmo. Exatamente, é os dois lados, aquele que sabe o que quer, só que não, né? Só que não, pois é. É aquele que tipo apaixona, isso. aquele que pensa, aquele que fala, aquele que mente, aquele que tudo. Né? Acho que Gêmeos é assim, esse caldeirão de possibilidades. Entendi, interessante. São Paulo é geminiano. O Rio de Janeiro já está uma coisa, o quê? Uma coisa mais astral, né? É um peixe, talvez, um rio. Talvez seja um peixinho. Um peixinho, né? Acho que mais sensível. Mas tal, parece que não sei. Natureza, né? Natureza. Talvez uma grande vantagem que nós temos aqui no Rio é exatamente a natureza. Eu acho que a natureza é o que tempera também o nosso modo de ser, entendeu? Porque você vem ali, sai, por exemplo, do centro da cidade com aqueles espigões imensos, de repente você dá de cara lá na Cinelândia e vê aquele mar maravilhoso lá na tua frente, entendeu? Então, a minha filha trabalha no Museu do Amanhã. Então, assim, vira e mexe, ela está mandando foto para mim, entendeu? Ela sentadinha lá,
com as perninhas para cima, tomando seu café na hora do almoço, e lá embaixo aquela vista extraordinária. Aquilo alimenta você e te dá um certo alívio, né? E um certo sentimento de integração com a natureza. É legal a beça. Poxa, isso aí é saúde mental pura, né? Exatamente. Porque você viver em São Paulo é concreto, é a selva de pedra. Completamente. Concreto. E aqui no Rio tem esse lado também, mas é muito pouco. Perto de São Paulo não se compara. Foi o que você falou, você olhou aqui, tem uma montanha. Você olhou de cá, tem um Cristo falando, oi, tudo bem? Claro. Tô de olho em você. Claro, Você já fica, claro. você já fala, tô tranquila, o Cristo está aqui, se ele está comigo. E sem falar da instabilidade climática, né? Em São Paulo, eu morei muito tempo em São Paulo, e eu fazia um curso, eu me lembro disso, para mim foi emblemático, eu fazia um curso na FAAP durante a semana, e aí depois eu trabalho à noite, né? Aí teve um dia que eu entrei na Avenida Paulista e tinha a Galeria do Comércio aqui, que dá fundos para a Alameda. Aí eu entrei aqui na Avenida Paulista, o tempo estava ótimo. Entrei na galeria. Quando eu saí do outro lado, na Galeria do Conjunto Nacional, quando eu saí do outro lado, chovia cântaros. Então, assim, e também, isso eu acho que também acaba promovendo uma certa ansiedade, entendeu? E instabilidade emocional, claro. Lógico, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente fala, para você, e a Teca, a protagonista dessa obra audiovisual, você acha que ela é qual signo? Pisciana com ascendente em peixes, peixes com ascendente em Coitada, peixes. Ela não tem chance nenhuma de nada, né? Nenhuma chance, só sofrer. É só sofrimento. E a carta do tarô de São Paulo é o diabo, indiscutivelmente. É o diabo. Assim como a de Brasília também é. Lá realmente... Ali, né? Ali é um caldeirão, juntou todo mundo, foi para lá. Exatamente. Né? Ai. Bom, eu tô assim, pensando, oh, meu Deus do céu, pior que a gente não vê fim, né? O pior de tudo é isso, não ver fim. Não ver. Porque se fosse assim, mas não vai mudar, mas não muda. E vou te dizer, eu tô com 74 anos, eu já vi tanta coisa, e tanta coisa se repetindo, que hoje eu evito assistir jornal. Não assisto mais. Eu olho aquilo e falo, não, mas eu já vi isso de novo. Não vai acabar desse jeito. Acaba mesmo. É assim mesmo, entendeu? Então, não tem novidade, né? Não, é sempre não a mesma coisa. São os sempre. ciclos. E quem tenta rompê-los se ferra. Exatamente. Bom, eu ia te perguntar... já perguntei aqui. Sabe o que eu quero falar agora? Eu quero falar do seu livro. Sim. A Magia dos Florais. Como que surgiu a ideia do livro e o que a gente espera do livro? Tá aqui, ó. Tá aqui no fechadinho aqui para você ver, o livro da Glória Brito. Na verdade, o Magia dos Florais, esse que está na sua mão, é uma reedição do livro, tá? Esse livro foi escrito em 96, não sei, que foi quando os florais de Bach chegaram ao Brasil. Então, esse livro foi o segundo livro sobre florais de Bach. O primeiro livro foi do Dr. Bach mesmo, que era Cura-te a Ti Mesmo, né, que veio para cá em inglês com Healing Yourself. E aí o segundo foi o meu. E aí foi o seguinte, os florais, eles são não é uma medicina, né, mas eles têm uma possibilidade, sabe, de equilibrar a energia, né? Porque o Dr. Bach dizia o seguinte, que não existem doenças, existem doentes. É que é uma coisa sutil, né? Ou seja, a pessoa primeiro adoece da alma e depois isso se manifesta no corpo. E o Dr. Bach acabou descobrindo, no seu próprio momento, que ele estava com câncer, ele foi para o país de Gales com a secretária dele e ele identificou nas plantas uma energia que emanava, e cada uma tinha a ver com uma emoção, e uma coisa meio mediúnica, entendeu? E ele era médico, né? Enfim, ele deve ter ficado horrorizado. Mas aí ele começou a isolar aquelas essências, né, para um determinado processo, e aí, a partir disso, ele elaborou um repertório de 36 essências florais, que cada uma corresponde a um aspecto emocional do indivíduo. Entendeu? Então, você prepara isso como uma fórmula, a pessoa toma, porque seria um equilíbrio energético daquela pessoa, e a consequência seria a melhora geral da pessoa, né? Porque eu acredito muito em lei de vibração, então você realmente vai atrair aquilo que você vibrar.
Né? Então, mas aí o que eu faço, dona Glória, para vibrar direito? Sei lá, entendeu? Mas floral pode ser uma coisa. Ele ajuda, né? Ajuda mesmo. E ajuda também nessa questão de humor também. Também, muita gente utiliza, porque é natural, né? Maravilhoso. O floral serve para tudo, até para pingar na planta, que a planta fica mais contente, entendeu? Para dar para o gato, que ele também fica bem. Floral é um espetáculo, tem que saber manejar. Sim. Né? Eu sei muito bem manejar. E aí, o que acontece? Nessa história toda, eu comecei a caraminholar o que o floral poderia ter também de ação na magia. Porque isso é uma história que eu carrego desde sempre, né? Estudei desde sempre na ordem. Então, eu acabei identificando florais com determinados rituais mágicos que podem te ajudar em determinadas situações de vida. E aí nasceu a magia dos florais, onde não só eu identifico os florais como uma medicina, digamos assim, como também eu junto os florais, correlaciono com processos mágicos. Então, seria assim, uma macumbinha de floral, entendeu? Adoro. É uma macumba orgânica. Isso, pronto, tá vendo? Muito up-to-date, né? Up-to-date, total. Ainda mais porque não tem crueldade animal. Não, lógico. Acabou, é só planta. Claro. Maravilhoso. E isso é interessante, né? Porque a gente estava conversando antes de começar a gravar. Meu Deus, como a gente tá maluco, né? Completamente. Como tem gente doida, disfarçada de gente boa, disfarçada uma calma que você olha na hora que você vê um psicopata. É verdade. Meu Isso dá Deus, medo, a gente já né? não sabe mais o que fazer com as pessoas, porque antigamente... Eu não sei, mas eu acho que as pessoas elas eram mais o que elas eram. Hoje, as máscaras sociais... Elas estão assim. E, obviamente, quanto mais informação a gente tem, melhor a gente age. Então, se você sabe sobre saúde mental, quanto mais você sabe disfarçar, você está com um narcisista do seu lado na sua cama e você não sabe. É a pura verdade. A gente nem sabe o que é isso. Aí, depois que você vai descobrindo com atitudes, com situações, você fala, gente, meu Deus, eu me acho uma pessoa tão esperta, tão inteligente. Não é? É verdade. É um engano que a gente vive. E eu digo a gente no sentido geral do mundo mesmo. Claro. Né? Do ser humano, da nossa espécie. Primeiro que eu acho que isso já vem evoluindo, né? Já há bastante tempo. Eu acho que na pandemia piorou. Porque as pessoas se isolaram e elas tinham que, de alguma maneira, se mostrarem para o mundo e serem aceitas, além de irem lá, beijar, abraçar, pagar, não sei o quê. Então, acho que essas máscaras começaram a ficar mais densas na pandemia. Eu achei que as pessoas iam melhorar, elas pioraram na pandemia. Sabe que eu tenho a mesma impressão? A mesmíssima impressão. É incrível isso. E aí as relações começaram a ficar mais fluidas, né? Líquidas, como diz o Bauman, né? Amores líquidos. Amores líquidos, maravilhoso. E aí, assim, tudo ficou no campo do virtual. Tanto assim que depois da pandemia, se você observar, está muito mais difícil de você organizar encontros com amigos, visitar os amigos. Vou jantar na sua casa. As pessoas hoje estão mais recolhidas, né? Se comunicando por WhatsApp, mandando mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, mas sem grandes envolvimentos. Eu tenho a impressão até que esse não exercício da emoção, né, do toque, do abraço, do beijo, esse não exercício pode colaborar para que essa máscara fique ainda mais densa, entendeu? Porque aí você só tem aquilo, né, para mostrar, entendeu? Você vai perdendo essa sensibilidade. É muito triste, mas ainda tem gente que está em outra vibe. Né? Ainda tem gente intensa, né? Temos aí outras pessoas que ainda estão. Sim, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas a gente, olha, eu nunca ouvi tanto sobre saúde mental, sobre narcisismo, sobre bipolaridade, sobre milhões de questões de abuso, enfim, né? As tais relações tóxicas. Relações tóxicas. Exato, né? A relação tóxica sempre existiu, né? Também existe também um outro fator que eu acho, que é o fator da divulgação. Essa comunicação ampliou, né, bastante. Então, as coisas chegam para você hoje em tempo real, entendeu? Aconteceu aqui, você viu acontecer. Então, acho que isso também agrega a nossa angústia, sabe? A nossa insegurança, né? Porque tem tanta informação que vai chegando. E aí, quando você começa a entender uma, já vem outra, entendeu? Aí você fica uma coisa meio... Que nem esse povo que não lê o texto inteiro,
Você publica na rede social, ele lê lá a chamada e não lê mais, e depois continua falando daquilo que não era nada aquilo que você queria falar. Se ele tivesse lido, ele saberia. Então, esse não aprofundamento, a superficialidade, né, eu acho que também está atrapalhando imensamente essa história de raça humana. Uma vez eu estava numa conferência, não sei se posso chamar assim, mas era numa conferência que era uma coisa meio assim, tinha um pai de santo, tinha um budista, tinha, enfim, representantes lá dos seus saberes, né? E aí o budista me disparou essa história. Foi até no Avatar, que era a casa do Paulo Coelho na época, né? E aí ele falou o seguinte: eu acho que o ser humano está retrocedendo. Aí eu pensei naquilo, né? E baseada nos meus estudos modestos, eu falei, não, acho que o ser humano ele não retrocede, o ser humano cresce, ele evolui. Agora, ele evolui é outra coisa. Porque na natureza... Pode ir para uma raça muito pior do que era, mas evoluiu, né? Pois é, porque, na verdade, na natureza, nada volta, né? Entendeu? Então, também deve ser assim com o ser humano. Então, a gente cresce, evolui. Evolui para quê? Sim. Nesse momento não estamos bem evoluídos, mas vamos ser justos, né? Que é uma outra coisa também que eu acho muito legal, eu ter chegado à minha idade, né, e ter passado por várias gerações que tiveram lá um telefone preto que custava caro para diabo, e que depois teve um celular, e que era um tijolo, que depois teve, enfim, esse aqui que eu carrego a vida, entendeu? Quando a gente vê o homem indo e voltando do espaço como se fosse ali, quando a gente vê a inteligência artificial fabulosa, apesar do povo ter medo, não tem que ter medo disso, né? Então, eu acho um privilégio viver nessa época. Claro. Porque eu assisti a humanidade dar vários saltos qualitativos, né? E os que não são qualitativos, paciência, fazem parte do jogo. Concordo plenamente. E somos, sim, não é à toa que somos aquarianas, né? A gente não tinha como pensar diferente. Não. Porque, afinal de contas, o nosso signo é o signo que representa isso. É, né? a vanguarda. A vanguarda. A gente está sempre com um passo à frente, e se não está, na hora que chega o à frente, a gente já aprende rapidinho, isso, né? Já como logo se já soubesse, fica né? como se já soubesse. Exatamente. Agora, eu vou fazer com você agora um bate-bola que a gente faz, já encerrando aí o nosso papo. Sim. Que a gente chama de Bora Falar Rápido, Tá. que é um formato de quiz, astros e cenas, tá? Então, vamos lá. Bom, eu já te perguntei isso, mas a gente vai de novo, porque eu tenho 3 opções para você aqui. Eu já sei sua resposta, mas o público vai ouvir. Se a Teca, a astróloga do filme, fosse um signo solar, qual seria o mais provável? Peixes, Virgem ou Escorpião? Peixes. Sensível, acolhedora, espiritualizada. Isso. Correto. No filme, a cidade de São Paulo quase vira um personagem. Se a cidade tivesse um mapa astral, qual planeta regeria a sua energia dominante? Saturno, Mercúrio ou Marte? Mercúrio. Veloz, comunicativa e conectada, não é isso? Isso. Minha resposta tá certa aqui. Não tô ruim não, hein? Tô aquariana. Não. E agora, verdade ou mito? Todo signo tem uma crise existencial, como os personagens do filme? O que você acha? Claro, Tem, claro. Né? Todo signo tem. Inclusive, existe uma correspondência a essa crise existencial que é bem delimitada, que são as crises dos 30 anos, né? São as revoluções de Saturno, que você tem aos 30 e aos 60 anos. Pergunta para qualquer filho de Deus o que aconteceu na vida dele aos 30 anos. Ele vai te dizer que aconteceu alguma coisa importante naquela fase, alguma coisa que fez ele redirecionar alguma coisa na vida, né? Então, é aquele momento do quem sou, de onde vim, para onde vou. Então, certamente, se o ser humano não tiver isso, ele está perdido também. Né? Eu acho que crise é uma palavra de mudança, né? Representa a mudança, e é através da crise que você evolui ou vai para o buraco direto, tanto faz. Agora, 50 anos também é uma data emblemática, né? Não sei se você está passando isso, né? Porque tô passando. Na verdade, isso. A gente tem essas mudanças aos 30, depois aos 40, que é a crise dos 40, né? A idade da loba. A idade da loba, A idade da loba, depois aos 60.
Eu acho que 50 é a idade do fupi, que pra mim hoje é tudo isso. Paciência zero. Você pensa, já vivi mais do que eu vou viver, então... Os 60 eu nem sei o que vai ser de mim. Ah, meu Deus. Olha, eu dizia que eu não ia viver até os 30. Só ia viver até os 30. Olha. Estou aqui hoje com 74. Tá vendo? Caminhando para os 80. Não sei. Veremos. Eu aposto, aí eu apostaria, mesmo não sendo taróloga. A questão também é você sendo uma pessoa mais informada, né? Uma pessoa mais observadora do mundo. Eu acho que você pode, em qualquer idade, realmente ficar de saco cheio, entendeu? Porque, como eu te disse anteriormente, é muita repetição, né? E como você lança esse olhar mais profundo nas coisas, você realmente começa a valorizar pouquíssimas coisas e a mandar para o inferno todo o resto. Tanto coisas quanto pessoas, entendeu? Então, pessoas são as primeiras que a gente manda para lá. Isso mesmo. Hoje não dá mais para ficar perto de gente que não agrega, de gente que não é legal, que não é maneira. Não tem. Eu vejo o povo discutindo na internet, brigando. E quando a gente fala, então, de pessoas, aí é que a gente manda mesmo. Sem dúvida. Não dá mais para você perder o seu tempo, que você já sabe que não é o mesmo que você achava que tinha, porque, na verdade, ninguém sabe, né? Mas teoricamente... Teoricamente, sim. E aí você não... Eu, pelo menos, não tenho mais paciência. Não tenho mas paciência. Você sabe que ainda tem gente muito legal. Você vê isso no filme. Lembra do Sombra? Sim. O Sombra, que era um enfermeiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Também com as suas histórias, né? Com o seu alcoolismo, e um ser humano lindo. Né? Com as suas dores, né? Com as suas dores. E eu acho assim que, às vezes eu vejo os tarólogos jovenzinhos, né? Estão aí fazendo uma formação, então parece que tarô agora virou uma profissão. Você pode ganhar 10 mil reais por mês jogando tarô. Eu vejo isso na internet, fico horrorizada. E aí eu assisto essas criaturas que leem um livro e viram tarólogos. Não estou depreciando, né? Mas eu penso que o bom profissional mesmo, não é só de tarô, o bom profissional, psicólogo, etc., ele precisa ter suas próprias dores, ele precisa ter suas próprias experiências, para que ele consiga se identificar com o outro. Não é empático, né? Mas se identifica. Não, eu entendo isso, já passei por isso, eu sei por onde que vai esse negócio. Às vezes você escuta situações que as pessoas relatam, que na tua cabeça você já sabe exatamente para onde vai, entendeu? E não é por causa da carta, nem porque você é médium, é porque você viveu. Claro. É uma que a gente chama de progressão simbólica. Você estava falando sobre que agora tarô virou uma moda e tem profissionais, isso, né? Exatamente. Existem, aliás, até institutos. Tem um instituto que ele vende 46 cursos ligados à área mística. Meu Deus. Todos eles com 2, 3 meses de duração. Como se 2, 3 meses você fosse aprender alguma coisa, né? E se puder deixar aqui um recado para os candidatos a tarólogos, entendeu? Gente, tarô não é só você ter uma leitura das cartas, é você ter uma leitura da vida. É uma leitura muito mais abrangente. Então, vocês precisam, primeiro, observar até as pessoas no metrô, entendeu? Você precisa saber um pouco de psicologia, de sociologia, de antropologia, de mitologia e de filosofia. Pronto, pega aí esse pacote e começa a prospectar e aprender, e estudar sobre isso. Isso sim vai te transformar num bom profissional. E não é em 2 nem 3 meses, não. É na vida. É na vida. Exato, é a vivência, é a bagagem, né? É a bagagem. Não adianta você querer viajar se você não tem uma bagagem que te leve para aquele lugar e que você aproveite o lugar que você está indo, mas né? o povo quer ir de frasqueira, entendeu? Lembra de frasqueira? Não tem Lembro. mais frasqueira. Agora, Lembro como é que é o de nome? frasqueira, Eu acho que o povo não leva mais mochila, frasqueira. mochila. Mochila, que agora é só mochila, nas costas. Frasqueira eu lembro que era assim, era quadrada, guardava maquiagem, guardava essas coisas. Eu Minha lembro. mãe tinha e passou para mim, era de couro, assim, toda bonita. Exatamente, era de couro. Eu Aí lembro. a gente embarcava na Varig, né? Era muito legal. Tempos bons. Olha, Glória, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua presença, Obrigada. tá? Pela sua simpatia, pela sua energia, por dividir com a gente aqui um pouco do seu conhecimento, pela dica do filme que você deu, né? Que esse filme é uma pérola aí que a gente às vezes... Escondidinha, exatamente. Está no YouTube, você já sabe, eu falei no começo do podcast, o filme O Signo da Cidade, Bruno Lombardi, a direção do Richelli, e tem um elenco, Denise Fraga, Graziella Moreto, tem um
um Juca de elenco... Oliveira. Juca de Oliveira. Tem um elenco primoroso nesse filme. Assistam, vale a pena, tá? Glória, muito obrigada mais Eu uma que vez. agradeço. Volte sempre. Voltarei. Eu sei que é longe para você. Ela veio de Niterói, a gente grava na Barra. Você sabe o que eu queria? Eu queria em algum momento, não sei se estamos no ar, mas se estivermos ele pode cortar, não sei. Eu gostaria muito de um dia bater um papo com você a respeito de um filme chamado Magnólia. Ah, vamos marcar. Gostaria Vamos marcar de muito. você voltar. Magnólia, ele traz um tema tremendo, maravilhoso. Eu assisti Magnólia, mas tem muito tempo. Eu confesso que eu preciso rever pra gente conversar. Mas eu vou fazer. Ó, tá prometido. Glória Brito vai voltar pra falar de Magnólia com a Magnólia gente. é um filme. E me pegou de surpresa, porque eu fui assistir para ver o Tom Cruise de cueca, entendeu? Você e o mundo inteiro, A minha né? filha foi comigo. Aham. E aí o filme, realmente eu não tinha visto esse lado do Tom Cruise do drama, né? Ele foi extraordinário no Sim, filme. é um filmaço. Eu saí do cinema arrasada, com a cabeça, meu Deus, era só uma cueca, olha só que coisa. Tá Mas vendo? vale a pena levantar a discussão sobre Magnólia. Vamos Muito falar. legal. Já tá prometido, gente. Glória Brito volta pra gente falar de Magnólia. Tá Vamos bom, marcar, valeu. viu? Obrigada, querida. E Nada. você que tá aqui assistindo a gente, a Glória tá na internet, você vai agora no Instagram dela, @Glória Brito. O Brito dela escreve diferente, ou seja, BRITHO. Brito com TH no final. É essa a diferença. @Glória Brito. Qualquer coisa você entra no meu Instagram, @SilviaSpolidoro, que eu tô seguindo a Glória. Todo o conteúdo que eu faço a respeito do podcast, eu vou marcar a Glória, então vai ser fácil você encontrá-la, tá bom? Quero agradecer a minhas patrocinadoras, Ideias na Argila com a Marta Shen, minha querida amiga artista, todas as peças que você acompanha aqui no meu cenário. Essa aqui eu já tô levando. Já tá levando. Todo mundo que vem aqui, Marta, socorro. Você vai ter que produzir toda semana pra mim, porque todo convidado que vem aqui quer levar minhas xícaras embora. Ó, Marta, Ideias na Argila tava ali. Produza brindes. Marta produza brindes. Ó, hashtag Marta produza brindes, hein? E muito obrigada também a Moringa Escovaria na Barra, que faz o meu visual, que fez o meu cabelo. Hoje ele tá lisinho, às vezes ele fica do jeito que ele é mesmo, que é cacheadinho. Não interessa, você tem que se sentir bem, se sentir acolhida, com poder, porque somos o poder, né? Então, para você cuidar da sua estética, do cabelo, fazer a mão, tem aquela extensão capilar também para quem tem pouco cabelo e que quer um cabelão, fazer um tipo diferente, fique à vontade. Moringa Escovaria na Barra, tá aqui também, @Moringa_Barra. Olha, desculpa, é isso mesmo. Você tá vendo aqui, é isso aí, não é? É isso aí, você já sabe onde é que eu falo toda semana. Um beijo para vocês e quinta-feira, 6h30, você sabe que você tem um compromisso comigo. Compartilha esse conteúdo, hein? Compartilha com geral, tá? Bora falar.